Eu quero fazer uma reflexão com você sobre o resultado de nossas escolhas e para onde elas podem nos conduzir. Essa é uma história bem interessante, porque ela narra o mesmo momento vivido por duas pessoas. O texto no verso 1 vai dizer que Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Apesar do texto não narrar a outra ponta desta corda, nós só vamos encontrar com ela um pouco mais à frente, porque o verso 2 já começa: pela manhã cedo ele torna para o templo. Aquela noite não foi a noite só de Jesus. Aquela noite foi a noite para todos que estavam vivos naquela época e tiveram que tomar suas decisões, tiveram que fazer suas escolhas. E a Bíblia vai nos mostrar que não muito longe de Jesus, naquela noite, pessoas estavam tomando decisões. Jesus foi para o Monte das Oliveiras para orar, mas nem todos estavam em oração, nem todos estavam fazendo a mesma coisa que Jesus. O texto vai destacar uma mulher que resolveu tomar uma decisão que provavelmente, se ela for descoberta, vai ser a última noite ou o último dia de vida dela. O texto diz que uma mulher resolve manter mais um relacionamento extraconjugal, um adultério. Provavelmente ela é alguém que está envolvida com um homem que não é seu marido. Essa mulher sabe que isso é errado. Ela entende que o que ela está fazendo pode levá-la à morte. O motivo que a fez concretizar o ato, mesmo assim, eu não sei. Mas eu já posso chegar bem perto de uma resposta. Ela nunca foi pega. Ela foi alguém que conseguiu sucesso em todas as outras vezes. Provavelmente todas as outras vezes que ela conseguiu, nunca amanheceu. Pelo menos no que diz respeito a trazer luz para aquela situação. Todas as vezes que ela fez algo errado, que ela cometeu aquela infração, certo? Ela teve um desfecho favorável. Provavelmente, se tinha um coração bom, teve que se encontrar na manhã com o remorso, aquele sentimento agudo que dói demais no começo, mas que praticamente desaparece depois, dando à pessoa, né, a possibilidade de repetir novamente o ato. Provavelmente ela não foi pega das outras vezes, e quando alguém não é pego uma vez, é normal que esse alguém se sinta confortável de repetir novamente o ato, sem ter a necessidade de corrigir sua rota. A noite que Jesus estava orando, ela estava tendo prazer com um homem. Não havia nada de errado nisso, se esse homem não fosse um homem que não era o marido dela. Então ela está vivendo sua noite. E quem vive sua noite, inevitavelmente vai ter que encontrar com seu dia. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto, que a chuva cai para os dois. E a vida é como um cartão de crédito. Usa do jeito que quiser, mas uma hora a fatura vai chegar para você. Pode ter certeza. E não só para você, para todos nós. O verso 2 começa a narrar um pouco mais dessa história. Pela manhã cedo, tornou para o templo Jesus, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Aqui está o reflexo da escolha de Jesus.
Vivemos debaixo de uma lei de semeadura. E essa lei se cumpre na nossa vida, goste você ou não. O motivo pelos quais nos fazem muitas vezes tomar decisões erradas, motivadas às vezes por prazer ou por vantagens momentâneas, eu não estou aqui para discutir. O que eu quero que você entenda é que uma hora nós vamos encontrar com essa situação. E encontrar com essa situação a tempo é que é o importante, porque o ladrão da cruz encontrou, mas não dava mais tempo, pelo menos de continuar vivendo, certo? Se ele tivesse despertado mais cedo, ok? Daria tempo, mas não deu mais tempo para ele. Todos eles estavam intencionados a descer da cruz, a continuar vivendo, a prosseguir vivendo. A proposta a Jesus foi essa: se és o Filho de Deus, então desça da cruz. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo, né? Nos salve, nos tire daqui. Nós temos um ladrão que se perde e o outro que encontra Jesus, mas os dois acabaram morrendo. Ele não teve uma outra chance, porque algumas situações e avisos e maneira de Deus tentar falar comigo e com você diversas vezes, não tendo sucesso, porque nós não queremos muitas vezes ouvir ou mudar de postura. Por quê? Porque às vezes a vantagem que recebemos do fato, do ato, ela é tão boa no momento que às vezes nós não corrigimos a nossa rota. Nós já tivemos num culto nosso, durante um culto, alguém que foi questionado sobre a decisão de aceitar Jesus como sendo a última oportunidade dele, e mais ou menos 15 dias depois ele estava assassinado aqui. Deus sempre vai procurar uma maneira mais agradável, certo? Mais respeitosa de corrigir a mim e a você, de criar um ambiente onde Ele vai nos despertar para dizer a mim e a você: corrija. Para que a vergonha da sua família? Para que a vergonha dos seus negócios? Para quê? Por que não tomar uma decisão enquanto a vergonha ainda não apareceu? Enquanto a falência ainda não chegou? Enquanto as coisas ainda não se perderam? Para esta mulher, apesar de muito desconfortável, ainda deu tempo. Jesus acorda de manhã e amanheceu para ele, vai ele colher o reflexo do que plantou naquela noite. É assim que funciona. O que Jesus tem na manhã é uma visita ao templo, onde as pessoas querem ouvi-lo, onde ele vai ensinar sentado como centro das atenções positivas. É isso que ele é, o centro das atenções. As pessoas estão ao redor do Rabino Jesus, ouvindo o que ele tem a dizer e o que ele ensina. Mas o verso 3 começa a contar a história da noite de outra pessoa. A noite da mulher que resolveu adulterar, da pessoa que resolveu negligenciar, desrespeitar, desobedecer, fazer aquilo que sabia que não era certo, mas que gerava prazer, satisfação. É isso que ela está fazendo. Talvez nós não estamos adulterando, mas estamos gastando aquilo que não podemos pagar. Talvez nós não estamos adulterando, mas não estamos estudando como se fôssemos passar. Talvez nós estamos tomando decisões cujas quais nós vamos ter que encontrar com elas lá na frente. Mesmo às vezes com a vida transformada. Há um tempo atrás eu estava chegando na igreja, e em frente aqui à igreja tinha uns rapazes. E dentre eles tinha um amigo de infância, um dos meus melhores amigos numa fase da minha vida. Depois nós nos distanciamos. O Beto está lá atrás, Beto vai lembrar. Beto estava ali, certo? Próximo. E quando
eu cheguei, ele veio até a minha direção e, ao entrar pelo portão da igreja, eu fui e disse para ele que lá fora estava um amigo meu. E aí ele me disse assim, não sei se vai lembrar, irmão: pastor, ele não estava falando coisa boa do senhor lá fora. E ele não estava mentindo. Ele só estava falando coisas a meu respeito de uma época que eu vivia sem Jesus, porque todo mundo tem passado. Então deixa eu te dar uma notícia em primeiro lugar. Quando alguém disser qualquer coisa a respeito de alguém, antes de tomar sua decisão, procura a cronologia dos fatos, para descobrir quando foi que aconteceu. Porque as pessoas, quando normalmente traz a situação, traz como se fosse ontem, como se tivesse acontecido, né? E eu sei que tem muita gente aqui que não tem vida passada boa, né, Zia? Ele não estava esperando, é só para brincar, certo? Mas você consegue entender? Todo mundo aqui tem passado. E essa é uma história que essa mulher é pega no próprio ato adulterando. Finalmente chegou a hora de pagar a conta. Finalmente, certo? Naquela noite em que Jesus está orando, certo? Eu não gosto muito disso não, até falei que não ia fazer, mas eu acho que vale a pena. Pergunta quem está do seu lado assim: o que você fez noite passada? Você consegue? Olha só, naquela noite pegaram a mulher. Na verdade me parece que já estava amanhecendo. Quando pegaram a dona, finalmente chegou a hora, certo? Ela foi pega no próprio ato adulterando. Ou seja, deram nela um flagrante. Pegaram a dona. E agora? Agora vão colocar a moça em evidência, certo? Vão pegar essa mulher. Poderia pegar e só matá-la. Poderia. Eles têm a lei de Moisés que os embasavam. Bastava pegar a pedra e apedrejá-la. E pronto. Executou, está certo. Certo? Moisés escreveu, a lei virou juiz, não tem ninguém para defender, ela errou mesmo, e já que errou, tem que lidar com os seus erros. Pronto. Virou basicamente uma fatalidade. Só que as coisas estão mudando. Sabe? Apesar da lei ser de Deus, as coisas estão mudando e eles não sabem. Tem alguém entre eles que se sobrepõe à lei. Tem alguém a eles que pode dar uma segunda chance às pessoas. Tem alguém no meio deles que pode fazer um fumante que tem câncer de pulmão e não tem nada a ver com Satanás, tem a ver com o tabaco, porque às vezes o coração dele é de Jesus, mas o pulmão já foi da Souza Cruz. Você consegue entender? E isso hoje fez com que esse indivíduo esteja sofrendo com um problema pulmonar. Se nós olhássemos no Velho Testamento, ele está colhendo o fruto do quê? Mas a esperança ainda não é o fim. A misericórdia de Deus está no meio de nós. Então nós precisamos acreditar nisso, que Deus ainda faz milagres e ainda está no meio do seu povo. Pegaram a mulher e foram colocar essa mulher onde? No centro das atenções, como Jesus. Jesus torna-se o centro das atenções por coisas positivas. Ela se torna o centro das atenções por coisas negativas. O exemplo que Jesus vai dar deve ser replicado, para que aqueles que o replicam sejam chamados de cristãos. O exemplo que essa mulher está dando deve ser evitado, certo? Porque o título que quem vai receber vai ter não lhe traz honra, não lhe traz dignidade. Então eles querem expor esta mulher,
colocar essa mulher no meio, mostrar essa mulher para todo mundo. Isso por quê? Porque ela errou mesmo. Você está entendendo? Porque está aí o exemplo dela. Sabe o que ela está fazendo? Ela está fazendo o que nós